Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Papo Saúde. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Unisul, na Pedra Branca. E hoje tem aqui para entrevistar a nossa convidada comigo, a Rafaela. Seja bem-vinda também, Rafaela. Obrigada, Guilherme. É um prazer estar aqui contigo hoje. Maravilha. Vamos juntos hoje conversar com uma pessoa, com uma professora aqui da nossa instituição, a doutora Renata, que está aqui no nosso Papo Saúde. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada, Rafa, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Maravilha. E quando a gente pensou também no seu nome, a Rafa falou assim, lógico, chama a professora para vir conversar com a gente, né? Pensar que a gente tem uma área aí para conversar bem interessante, né, professora? Que está vindo, Sim. crescendo cada vez mais, né? Sim. Com certeza. Sim. Conta pra gente, Rê, qual a tua área de atuação dentro da odontologia? Certo. Eu me formei em odonto na UFSC em 2015 e logo assim, no final da graduação, eu comecei a me interessar por pesquisa, né? Então, fiz iniciação científica no CEPID. Na época, comecei a estudar um polímero, que se chama PIC, né? Hoje em dia já existem alguns produtos comerciais à base desse polímero. E aí, eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado inteiros. Foram aí, então, 1 ano de iniciação científica, mais 2 de mestrado, mais 5 de doutorado. Foram, assim, 8 anos da minha vida estudando esse polímero, né? Então, na área de implantodontia, né? A aplicação dele voltada para implanto. E também durante esse período tive aí a possibilidade de trabalhar bastante na clínica, no CEPID, em clínica particular, né? Aqui na Unisul eu entrei há 3 anos atrás e trabalhei bastante na área de prótese, né? Então, basicamente seria reabilitação oral, né? Implantodontia e prótese. Sim. Ô, professor, e quando a gente pensa, você traz pra gente na área de implanto, né? Quem está nos acompanhando em casa pode pensar assim, tá, mas o que é isso, né? Que área é essa? Então, vamos lá. Na odontologia, né, as disciplinas base, né, há décadas atrás, né, a gente tinha a cirurgia, que tratava, então, por exemplo, desde remoção de siso até enxertos, né, cirurgia ortognática, trauma. Tem a periodontia, né, que trabalha com os tecidos periodontais. E tem a parte da prótese, que é para repor dentes perdidos, né? Então, a disciplina de implantodontia, ela veio para casar essas 3 disciplinas, né? Porque quem trabalha com implante, né, o que é um implante dentário, né? É um dispositivo que vai ser instalado lá dentro do osso, né? Se a gente for pensar nisso. Mas a verdade é que a disciplina de implantodontia, ela vai casar a cirurgia, a periodontia e a prótese. Então, tudo isso com uma finalidade, né, que é devolver dente para quem não tem, para repor dente em quem vai perder algum dente, né? Então, seria isso, né? Devolver dente para quem não tem, reabilitando, né? Trazendo saúde, função, estética. E o que é um implante dentário? O que ele vem a ser? Qual é o material que ele é fabricado? Como, assim... Então, Rafa, tu conhece a história dos implantes dentários? Não. A história dos implantes dentários é uma história muito linda. Tu conhece, professor Guilherme? Não, eu ia dizer que a Rafaela faltou a aula. Então. Ela foi minha prof, eu não faltei a essa aula. Aqui na Unisul não cheguei a dar aula de implanto, né? Mas um implante dentário é um dispositivo à base de titânio que é instalado dentro do osso. Certo. Por que de titânio? Porque o titânio, ele ósseo integra, ou seja, ele forma uma união funcional com o osso. Mas como isso foi descoberto, que é uma história muito legal. O professor Brånemark, na Suíça, lá na década de 60, ele tinha recebido um financiamento para a pesquisa dele e ele queria estudar o titânio e a microcirculação. Então, ele botou titânio dentro de tíbias de coelho e depois de 2 ou 3 meses, ele foi reabrir, né, achando que ele ia fazer um corte histológico, que ele ia remover o titânio, que ele ia estudar a circulação ali em cima. E para surpresa dele, o titânio tinha grudado no osso. Não conseguiu separar. Ele não conseguiu separar. Então, ele pensou, como que eu vou usar isso? Né? E aí, reza a lenda, né, que ele tinha um motorista que levava ele todo dia de táxi para a universidade. E o motorista dele não tinha dentes, né? E aí o motorista dele falou, por que tu não usa isso para segurar uns dentes? E aí, né, ele silenciosamente organizou um grupo de pesquisa, silenciosamente porque hoje qualquer coisa que a gente faz, a gente está publicando e divulgando, né? Ele fez um estudo clínico
E nessa época ele operava só edêntulos totais, né? Edêntulos sem dente. Sem dente, né? Só pessoas que utilizariam dentaduras, né? Certo. A prótese total de todos os dentes. E aí, hoje em dia, quando a gente fala em protocolo, né? Então, provavelmente, mesmo quem não é dentista já ouviu falar protocolo, né? Que leva o nome dele, inclusive, né? Vem daí, vem o protocolo cirúrgico protético de Brånemark, né? Então, lá nessa época, ele fez um estudo clínico e ele só divulgou os resultados quando ele já tinha 10 anos de acompanhamento. Então, com 10 anos de acompanhamento nesse protocolo, que era só paciente que não tinha dente, instalava os implantes, ele esperava 6 meses na mandíbula, 4 meses na maxila, para daí acessar esses implantes, instalar os componentes e fazer a prótese, né? Tinha todo um protocolo certinho. Ele já teve mais de 90% de índice de sucesso, né? Isso com implantes lá dessa época que não tinham microtexturização de superfície, que não tinham a geometria dos implantes de hoje em dia, as né? tecnologias que tem hoje. Isso, então foi a base para o que a gente tem hoje. Então, hoje em dia, né? O que evoluiu de lá para cá? A gente tem diâmetro de tamanho reduzido, de diâmetro reduzido, com a superfície mais porosa, menos porosa. Mas, basicamente, aquilo que ele desenvolveu na década de 60... Mantém-se até hoje, né? Só aperfeiçoou, vamos dizer. Só aperfeiçoou, exatamente. Exato. E se a gente for pensar assim, uma pessoa hoje que está aí ouvindo o nosso Papo Saúde, diz assim, eu estou faltando 2 dentes. O que eu devo fazer para poder, quem sabe, colocar um implante? Todo mundo pode colocar um implante? Essa pergunta, talvez. É uma boa pergunta, professor Guilherme. Não existem contraindicações absolutas para a instalação de um implante. Certo. Se a pessoa perdeu 2 dentes, precisa ir no dentista, né? E fazer uma avaliação certinha. Como que eu direciono as primeiras consultas, né? O que é importante saber? É importante fazer uma avaliação clínica. Primeiro de tudo, precisa ter saúde nessa boca, né? Não pode ter gengiva inflamada, não pode ter cárie, né? Então, primeiro a gente precisa realmente diagnosticar se tem saúde, se tiver doença, tratar o que é doença, né? E aí, depois, a gente precisa observar fatores locais e também fatores sistêmicos. Dentro dos fatores locais, a gente precisa ver a disponibilidade óssea. Então, pedir uma tomografia, né? Ver também a relação com estruturas anatômicas importantes. Por exemplo, se for na mandíbula, né? A gente tem o canal do nervo alveolar inferior, então precisa ter altura para isso, precisa ter espessura óssea. Para não comprometer a questão estrutural. Exatamente. Em região posterior de maxila, a gente tem o seio maxilar, que também é uma dificuldade na questão de disponibilidade óssea, altura, né? Também. E região anterior de maxila, especialmente, a gente tem questões estéticas envolvidas, né? Então, muita gente tem medo de implante em região anterior, porque vai achar que, meu Deus, vai dar para ver a quilômetros que... Sim. E isso, na verdade, com um planejamento adequado, muitas vezes a gente consegue resultados bastante satisfatórios mesmo na região anterior de maxila, né? Então, isso seriam fatores locais a serem observados, né? Disponibilidade óssea, questão de mucosa ceratinizada, de gengiva, né? E precisa também de fatores sistêmicos, né? Sim, do paciente. Do paciente, a patologia de modo geral, né? Nível sistêmico, se tem alguma patologia que possa comprometer, né? Exatamente. E daí, falando em questões sistêmicas, a gente pode ter aí fatores que vão ser fatores de risco para a osteointegração, ou seja, para dificultar a osteointegração do implante. Exemplo, osteoporose. A osteoporose, ela pode dificultar a osteointegração e pode causar necrose do osso, né? Então, é um fator de risco. Mas fatores de risco, assim, para perda de implante, principalmente o tabagismo, a diabetes e a história prévia de doença periodontal. Né? E também vão ter fatores que podem complicar uma cirurgia. Por exemplo, um paciente que tem anemia, que tem algum problema, algum distúrbio sanguíneo para sangramento, né? E o uso de medicação para a osteoporose, como alendronato, xarel, antigamente não se operava por conta da necrose óssea. O que tu me diz sobre isso? Então, eu acho que esse é um tema que tem muita literatura disponível, né? Eu sempre gosto de conversar com o médico do paciente, né? Então, assim,
Conversa com o médico, vê se o médico libera, para daí poder tratar o paciente, né? Eu sei que ano passado eu peguei uma paciente que estava com osteoporose, conversei com ela e disse assim, ó, vamos, a gente não precisa operar para ontem, tu tá há quanto tempo sem esses teus dentes, né? Então, vamos conversar com o teu médico. No fim, o médico não liberou, né? Já tive um paciente que não tinha nem osteoporose, que tinha osteopenia, né? Que é mais leve que a osteoporose. E que perdeu 3 implantes, né? Implantes da Strauma, que é a melhor marca que tem no mercado, né? Então, eu acho sempre muito delicado, né? Então, eu acho que, na dúvida, melhor não fazer, né? Sim. E, se fizer, ter respaldo médico. E depois da osteointegração, que é o implante colocado como se fosse um parafuso no osso, vamos assim dizer, e depois que ele teve a integração. O que vem logo após isso? A pessoa já sai de dente logo após a cirurgia? Depende do torque. Como que funciona a parte protética depois do implante? Certo, Rafa. Muito boa essa tua pergunta. E a verdade é que a resposta dessa tua pergunta pode ser uma aula de um curso de especialização de implante, né? Porque é uma pergunta muito ampla. Mas, basicamente, né, o momento da carga, ele pode ser... A carga seria a carga protética, né? Ele pode ser 3 momentos distintos, né? Pode ser a famosa carga imediata, que via de regra acontece em até 72 horas, né? Professor, só pra gente, Vamos lá. Pra quem tá ouvindo entender. Carga imediata. Coloquei lá o parafuso, depois de 72 horas, coloco o dente. Exatamente. Tá. Então, assim, carga imediata, ela precisa que o implante esteja na coroa do implante. Ou em infraoclusão, para quem não é dentista, que não esteja encostando na mordida. Ou que a gente tenha as cargas distribuídas, né? Tá. Então, isso acontece em implantes na região anterior. Por exemplo, um paciente que perdeu um dente da frente, ele né? vai querer colocar logo por conta da estética, precisa da estética, né? Então, assim, nesse tipo de situação. Ou a gente, se não der o torque, como tu falou, né? A gente pode fazer outros tipos de prótese provisória, né? Por exemplo, colando nos dentes vizinhos, ou então a gente pode ter essa carga distribuída, como, por exemplo, numa prótese do tipo protocolo, que seria uma prótese total sobre implantes, que aí a carga vai estar distribuída em 4 implantes, em 6 implantes, por exemplo. Sim. E a próxima fase, então, após a osteointegração, vem a parte protética. Ah, desculpa, eu não respondi totalmente a tua pergunta. Então, a gente tem... Essa é imediata, a imediata, a carga precoce, tá? A carga precoce seria depois de aproximadamente 4 a 6 semanas, tá? A literatura varia um pouquinho quanto a isso. E, para isso, a gente vai precisar dos implantes que tenham algum tipo de tratamento especial. Sim. Né? Por exemplo, a superfície SLA Active da Strauma, ela tem estudos que comprovam que depois de 28 dias já é seguro fazer a prótese, né? Pode esperar mais? Pode, né? Mas eu, assim, esses tempos peguei um caso de um paciente que ia viajar para fora do Brasil. Eu instalei, 28 dias depois já acessei para fazer a prótese, né? Então, sim. É bom nesse tipo de caso. Claro que é um implante um pouquinho mais caro, né? Ou então a carga convencional, né? Que varia aí na literatura entre 3 a 6 meses, né? E esse ainda seria o tipo mais seguro de prótese, muitas vezes utilizado para casos unitários da região posterior, ou de mandíbula, ou de maxila. Porque daí nesse período já teve toda a reconstituição óssea, dos tecidos, para conseguir colocar um implante ali. Quando a gente fala em osteointegração, a gente pensa em estabilidade primária e estabilidade secundária. A estabilidade primária, ela se dá pelo torque do implante no tecido ósseo. E né? quanto seria esse torque, o ideal? Esse torque pode variar de 10 a 60 ou 80 newtons, né? Então, essa pergunta de qual é o torque ideal, ela já foi amplamente discutida, digamos assim, na literatura, né? Tem aquele estudo lá do Davis, que fala sobre metabolismo ósseo. E ele discute um pouco essa questão do que é um osso rico e o que é um osso pobre, né? Porque, via de regra, as pessoas que estudam osso falam como osso de região posterior de maxila como um osso pobre. Porque seria um osso mais mole. Mais poroso, mais né? poroso. Porém, esse é o osso
que tem maior vascularização. Ele é mais medular. Regenera mais rápido, talvez. Então, na região posterior de maxila, a gente geralmente vai ter um torque menor, né? Então, um torque de 10 ou de 20 newtons, por exemplo. Porém, a estabilidade secundária que se dá por meio da cicatrização óssea, ela é acelerada. Tá? Então, a gente vai ter, então, uma boa estabilidade primária, né? Seria um torque alto, que a gente considera acima de 30 newtons. 45, então, seria 10. Seria ótimo, isso. Mas, dentro dessa discussão de o que é um osso rico e o que é um osso pobre, a gente tem essa questão de que talvez um torque de 10 newtons produza... Ele não vai possibilitar uma carga imediata, né? A gente vai precisar da estabilidade secundária, mas ele permite que o implante entre com menor estresse dentro do osso. Principalmente em mandíbula, então... Não é tão agressivo. Não é tão agressivo. E aí existe, né, uma tendência de se acreditar, né, estudos sobre isso, de que isso vai provocar uma menor perda óssea ao longo do tempo. Então, a gente pode não ficar tão feliz quando o implante vai travar com 10 newtons se estava pensando em fazer uma carga imediata, mas isso pode significar que ao longo do tempo a perda óssea perimplantar vai ser menor. Sim. Vai haver uma maior estabilidade óssea. Eu ia perguntar, prof, você trazendo pra gente, né, essas características de implante, né, esses carga imediata, posterior, enfim, né? E aí tem alguém aí nos assistindo e tem lá, fala assim, eu quero colocar um implante. Sim. E aí ela olha no bolso dela, né? E vê, mas quanto que é colocar um dente lá, implantar um dente e eu poder voltar a sorrir, né? Então, aqui no Brasil, os implantes são baratos. Ainda bem, né? Se a gente for comparar com o resto do mundo, né? Ainda bem, a gente tem bastante indústria nacional, né? Eu comentei dos implantes da Strauma, mas a gente tem excelentes marcas nacionais, né? Inclusive, aqui de Santa Catarina tem a FGM, tem a Neodente, que é uma das maiores empresas a nível mundial e é brasileira, né? Mas, lógico que não é só o preço do produto, é o preço do serviço também, né? E também a gente trabalha com duas questões quando se fala em implante. Na verdade, às vezes, eu falei duas, né? Porque geralmente quem trabalha, né, vai vender o preço do implante e o preço da prótese. Mas, na verdade, podem ter outras coisas envolvidas, como, por exemplo, o valor de uma extração, o valor de um enxerto. De repente, o tratamento prévio de alguma patologia para conseguir evoluir para um implante, né? Mas eu diria, assim, que, lógico, pode ter variações, né, de uma clínica, mas um implante com uma coroa, assim, aqui em Florianópolis, né, os dois juntos... Unitário, né? Eu diria que varia entre 3 a 6 mil, assim, né? Assim, talvez na clínica mais barata os dois saiam por 3 mil, na clínica mais cara os dois por 6 mil. Sim. Pensaria mais ou menos nisso. Agora, você vai falar de uma prótese total sobre implante. Um protocolo. É um protocolo, né? Acho que vai variar de 12 a 20 mil. Se for uma prótese de cerâmica, daí 30, 40. Aí vai. Aí vai de acordo com depende do investimento. Né? Exatamente. Professor, a gente está falando de implante, né? Mas a pessoa, de repente, está vendo, nossa, eu não tenho dinheiro para, por exemplo, colocar um implante. Existem outras opções de tratamento? Por exemplo, perdi um dente na região anterior, né? Tô lá banguelo, né? Como as pessoas conhecem. Então, sabe que tem outras terapias, além, por exemplo, de um implante que chega a esse preço? Então, sabe que isso é uma das coisas que mais me doem, assim, quando eu vejo alguém que não tem o dente e não tem o dinheiro para colocar um implante. Porque realmente o implante é a melhor opção. É a melhor opção. Aqui na Unisul, né, o pessoal faz bastante prótese parcial removível. Isso para quando existem múltiplas perdas dentárias. Também tem a opção de... Mas a prótese parcial removível é aquela prótese que eventualmente aparecem uns ferrinhos, assim, né? Então, ela tem mobilidade... Esteticamente não é tão... estética... lógico, ela é melhor do que nada, né? Mas tem gente que usou a vida inteira e que tá acostumado, tudo né? bem. Então, assim, entre ficar sem o dente e ficar com uma prótese parcial removível, é melhor ficar com uma prótese parcial removível. Mas ela causa desconforto, né? E pode, esteticamente, não ser muito favorável. E a outra opção seria uma prótese fixa,
né? Que, assim, até ano passado eu fui no IN, no Congresso de Implantodontia, eu assisti uma palestra. O IN é um congresso voltado para implante. Mas lógico que também tem pessoas que falam sobre o que não é implante, né? Sim. Agora eu não vou lembrar o nome do cara, mas era um pesquisador, assim, que estuda muito cerâmica. E ele estuda adesão de maneira que ele vai fazer preparos minimamente invasivos e colocar, por exemplo, só uma aleta em cerâmica por trás dos dentes do lado e usar uma prótese só adesiva, sem fazer desgaste nos dentes vizinhos, né? Então, tem gente pesquisando isso, né? Tem gente que estuda muito cerâmica de maneira a otimizar a adesão e fazer com que a gente não precise fazer uma cirurgia nos pacientes, sabe? Sim, e também tem o outro material, que é o cerômero, né? Que também é um valor não tão agregado quanto uma cerâmica, mas também o tempo de vida útil desse material não é... Sim, também é uma possibilidade. Sim. Aí veio a Rafa fazendo essa colocação, me veio uma pergunta. Fiz o implante hoje. Eu vou ter o implante pro resto da vida ou eu vou ter que talvez trocar ele em determinado tempo? Porque quando a gente pensa em implante, é algo externo que foi colocado ali. É que ele vai ficar o resto da minha vida ou não? Olha, como a gente já conversou, né? Existem alguns fatores que podem predispor à perda de implantes. Certo. E existem casos também que os pacientes perdem implantes e a gente não sabe explicar muito bem o porquê, né? Mas, via de regra, instalou para o resto da vida, né? Então... Aí vem a importância, talvez, do acompanhamento. Do acompanhamento, exatamente. E outras coisas podem acontecer, né? Por exemplo, digamos que uma senhorinha lá colocou um implante e daí passaram muitos anos, ela quebrou alguns dentes, ela quer fazer uma reabilitação para melhorar a estética, com facetas, por exemplo. Ela pode vir a trocar só a coroa do implante. Mantém o implante lá dentro do osso, né? E faz uma nova coroa, refaz a prótese sobre o implante para ter uma maior harmonia de cor, né? Eu já tive alguns casos de ter que tirar implantes previamente instalados, né? Então, assim, por exemplo, um implante mal posicionado. Não deve ser uma tarefa muito fácil, assim, né? Olha, já tive um caso que foi, ainda bem, muito fácil, porque os implantes estavam com pouco osso, assim. Mas tem que ir preparado, né? Foi uma cirurgia que eu estava super preocupada. Quando eu vi, assim, a hora que eu fui encostar no implante, achei que eu ia ter que usar um instrumento especial, o implante veio, né? Mas... tem situações que isso pode ser bem difícil de fazer, né? Sim. E que precisa desgastar o osso ao redor, né? Fazer enxerto depois. Então o ideal é assim, não instalar o implante na posição certa, porque geralmente a gente só perde aqueles implantes que a gente não quer perder. Aqueles que estão mal posicionados, eles ficam. Certo. Sim. Tem um caso aí de uma paciente que tá com um implante que ele perdeu a rosca interna, né? Pensa assim, é como se fosse um parafuso que perdeu a rosca. E aí a prótese não... ela tem esse implante, acho que há uns 20 anos, né? E aí a prótese ficou soltando. Eu falei, a única solução é a gente tirar esse implante. Ela não quis tirar, né? Eu sei que isso aconteceu com o meu pai também, né? Se ele estiver ouvindo. Expondo aí uma curiosidade sobre a vida dele. Ele teve que tirar o implante também, um implante mais antigo. Sim. E pessoas que fizeram um tratamento oncológico, radioterapia, químio, como que pode fazer implante, pode passar por procedimento cirúrgico? Como que é essa questão com esses pacientes? Então, o câncer é uma doença muito triste, né? E quem passou ou passa por essa doença precisa realmente fazer um preparo bucal, né? É muito importante, né, pensar antes de começar a fazer a quimio, a rádio e tudo, visitar um dentista para ver se não tem nenhum foco de infecção, né? Porque se vai fazer algum tratamento de quimio ou rádio que envolva, né, a região de cabeça e pescoço, não pode ter focos de infecção, porque isso pode levar à necrose óssea, né? Então, isso primeiro de tudo. Agora, a pessoa está se recuperando da doença e quer botar implante, não é uma contraindicação absoluta, mas precisa de alguns cuidados, né? Tem que avaliar a dose de radiação. Se for uma dose de radiação alta, é melhor esperar mais tempo. Se for uma dose de radiação mais baixa, menos tempo.
né? No mínimo 6 meses após o final do tratamento. Sim. Também estar em contato com o médico, né? Uhum. E tem que ver se a pessoa está psicologicamente preparada também para passar por um outro tratamento procedimento. reabilitador, né? Sim. Tem a questão da salivação também, Aham. né? Que quem faz rádio perde muita saliva. Reduz, né? Uma pergunta. Uma criança perdeu um dente. Uhum. Faz implante em criança também? Depende, né? Em qual momento da infância. Certo. Se é um dente de leite, não, né? Se é o dente de leite, vai nascer o dente Vai nascer o grande, dente né? permanente, mas tem que fazer acompanhamento com orto, né? Aham. Agora, um caso que eu fiz, foi um caso ali na época do mestrado, do doutorado, que veio uma menina que tinha perdido um dos elementos, né? Qual foi a recomendação, o protocolo que a gente seguiu, né? Foi solicitar uma radiografia de punho para analisar o crescimento ósseo, né? Se o crescimento ósseo já está finalizado, a gente pode sim instalar um implante, né? E nesse caso foi o que aconteceu, né? Eu instalei o implante nela, acho que ela tinha 15 ou 16 anos e tá tudo bem, assim, foi um caso que eu consegui acompanhar. Mas uma coisa que eu já peguei 2 casos e que eu sei que acontece é quando a maxila do paciente continua a crescer e aí depois tu pode ter algum problema na prótese. Então, tem uma paciente adulta que veio, assim, mas ela colocou o implante no final da adolescência e ela disse, cara, quando eu instalei esse implante, estava esteticamente adequado. Hoje o dente estava, assim, 2, 3 milímetros menor do que o dente vizinho, porque a maxila continua crescendo. Professora, aqui no nosso Papo Saúde, a gente tem um quadro que a gente chama que é Mitos e Verdades. Vamos lá. Então, a gente vai fazer umas perguntinhas para você e você vai dizer, não, isso é mito, isso é verdade. E aí, se você quiser complementar, fique bem à vontade, tá? Posso começar? Pode. Então, eu vou começar com uma aqui que eu achei bem interessante. Então, assim, é verdade que quem tem implante dentário tranca ao passar numa porta detectora de banco? Meu Deus. Olha, eu acho que não. Mas eu não tenho pra saber, infelizmente, não vou poder. Eu tenho, e eu passo na porta do banco, então não tranca, eu passo. Vai lá, uma época eu tinha contenção e eu passava aquela contenção. Sim, eu acho que não é nada, assim, pequeno. E Rê, é verdade que coroa protética dá cárie? Não. Essa não é verdade. Então, para cárie, precisa de dente, né? A coroa, ela mimetiza a coroa do dente, né? A coroa protética, mas ela não é feita de hidroxiapatita, né? Que é o material que constitui o dente, então não. Porém, uma coisa importante pra gente observar é que ao redor do implante pode sim ter uma inflamação semelhante à gengivite, né? Perimplantite. Então, a perimplantite, ela pode acontecer ao redor da coroa. E pensando nesse aspecto, a higienização, o cuidado, né, escovação, fio dental, ele deve ser seguido, né? Sim, até totalmente. Para preservar as estruturas como um todo, né? E não é porque não vai ter cárie, por exemplo, se a gente tá falando de um protocolo, né? Sim, né? Porque eu não tenho dente verdadeiro. Não precisa escovar mais. Exatamente. Não, tem que fazer limpeza, tem uma série de cuidados que tem que tomar. Sim. Bom, posso mais uma? Pode. Então, vamos lá. A técnica de carga imediata, que é colocar o dente lá direto, que você explicou, né? É apenas uma moda passageira e não oferece a mesma longevidade dos implantes colocados em 2 fases? Mito ou verdade? Olha, eu acho que é mito, né? Porque a carga imediata é uma coisa que está muito bem estabelecida em termos de evidência científica, né? E, além disso, é uma necessidade, né? Quem tem osso, quem tem dinheiro, quem vai fazer uma cirurgia, tu pode falar para o pessoal, a gente pode colocar o teu implante em até 72 horas ou a gente pode esperar 6 meses, o que tu prefere? Lógico, vai preferir já de imediato. Exatamente. Sim. Então, eu acho que é uma necessidade, não é uma moda. E assim, mas pensando nesse aspecto, se tem que esperar os 6 meses para regenerar a estrutura ali, eu coloco um provisório, eu vou sair de Labanguela. Vai colocar um provisório. Por exemplo, se for um caso de protocolo, né, que seria uma prótese total, vai usar uma dentadura por 6 meses, né? Removível. Uma removível, né? Uma prótese total removível. Ou se for um caso unitário, daí tem que pensar certinho qual o provisório que vai utilizar. Mas não, num tratamento de implante,
O único caso que sai sem provisório é a região posterior de mandíbula ou de maxila, que é um pouco difícil de fazer o provisório. Mas que aparece menos, Mas né? esteticamente não fica tão visível. Sim. Aham. Que se for fazer provisório, ou tem que fazer colado nos dentes vizinhos e acumula muita sujeira, ou vai fazer um removível que não é tão confortável. Professora, nós estamos chegando no fim. Tá do tão boa a conversa. nosso papo. Eu sei que é muito legal, muito bacana. Gostaríamos de entregar uma lembrancinha para você, um mimo do Papo Saúde, para quando você tomar um cafezinho, um chazinho. Lembrar da gente. Lembrar da gente com muito carinho. Que amor. Prof, eu vou pedir, a gente finalizando o nosso papo, que você deixe uma mensagem para quem nos ouve aí sobre implante, tem curiosidade, o que procurar, quem procurar, enfim, deixar um recado aí para quem não está nos assistindo. Tá bom. Primeiramente, agradecer aí a audiência, né? Agradecer também o convite. Eu sou uma super ouvinte de podcast, então fiquei muito feliz de participar aqui. E podem me seguir nas redes sociais, a doutora.renatabrum, e posso esclarecer maiores dúvidas por lá, tá? E acho que a maior mensagem que tem sobre implantodontia para quem é aluno de odontologia é estude, né? Busque saber. Eu acho que se eu fosse dar uma mensagem para os alunos de odonto seria: implante não é melhor do que dente, né? Sempre que possível manter. E para a população em geral, a mensagem seria, né, cuide da sua saúde. Maravilha. Tá Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nada. Então é uma inspiração para mim como estudante de odonto. Que amor. Espero continuar sendo. Produção, palmas para o nosso convidado. Obrigada. Pessoal, então, finalizando mais um episódio, você aí que acompanha o Papo Saúde, fique ligado às nossas redes sociais, né, Rafa? A gente tá lá no Instagram, a gente tá lá no YouTube, no TikTok, mas aonde, gente? Onde você quiser, você encontra nós vamos estar lá. Nós vamos estar. Então, fique ligadinho, porque logo, logo a gente tem episódio novo aí no ar e você pode acompanhar de perto. Tá certo? Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Rafa. Obrigado, professora. Obrigada. Até mais, gente.